A nossa aula de hoje de língua portuguesa é sobre notícias. Todo jornal impresso ou aquele jornal da televisão, ele é recheado de notícias. O que são notícias? São informações sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Então, traz notícias que fazem parte do nosso dia a dia, do que está acontecendo no mundo, na nossa cidade, no país, e são informações importantes para nós nos mantermos atualizados. O que vem a ser uma notícia? Notícia tem significado de informação, conhecimento, notificação. No âmbito da imprensa, quer dizer o resumo de um acontecimento, de um assunto. Então, como eu falei anteriormente, é um texto informando algum acontecimento real, alguma coisa que está acontecendo, ou em questão de mundo, ou dentro do nosso país, ou em alguma cidade específica, ou até mesmo dentro do município, da cidade onde nós moramos, do nosso bairro, vai trazer algum acontecimento que apareceu naquele momento. O que a notícia precisa ter? O que nós precisamos para dizer que aquele texto que nós lemos é uma notícia? A notícia no jornal, ela deve responder a algumas questões como, como é que eu posso escrever uma notícia ou ler um texto e dizer que ela é uma notícia? Então, o texto ele precisa ter qual foi o acontecimento? O que aconteceu que é importante de ser relatado, de ser informado e que as pessoas tenham conhecimento daquilo? Onde que ocorreu? Em que cidade? Em que estado? Em que país? Quando aconteceu? Quando aconteceu? Que dia? Que mês? Que ano? O horário também pode ter. Por que aconteceu aquilo? O que está por trás? Quem está envolvido? O que está por trás daquela notícia? Quais foram as possíveis consequências? O que levou a acontecer aquele fato? Então, o texto tem que responder essas questões. Então, dentro do texto tem que estar relatando o que aconteceu, qual foi o local, em que dia, no período, tem que localizar as pessoas também no espaço e no tempo, No espaço, o local que aconteceu e no tempo, Qual foi o período, qual foi o ano, porque às vezes a gente lê uma notícia e pensa que é atual, vai olhar o período que aconteceu já faz tempo. Então, é uma notícia que de repente já não nos interessa mais ou que já foi resolvido aquele problema. Por isso que é muito importante na notícia relatar dentro desse texto quando que aconteceu também. E onde aconteceu, porque às vezes a gente pensa que já interpreta como, foi aqui na nossa cidade, e às vezes foi até em outro país, por isso também é muito importante constar isso no nosso texto. A notícia, então, esse texto, a notícia é um texto jornalístico, então esse texto, essa notícia, ela é composta de duas partes. A primeira parte é a manchete. E a segunda parte é o texto. O que é então a manchete? A manchete é como se fosse o título do texto. Ele resume a notícia em poucas linhas, 2 a 3 linhas, e tem o objetivo de atrair o leitor para ler o texto. Então, manchete é resumidamente um resumo, na verdade, resumidamente, o que vai ser falado no texto da notícia. Por exemplo, de manchete, de título. Homem abandona animais na rua e pedestres chamam a polícia. Então, a partir do momento que a gente lê essa manchete, que nós lemos esse título, nós vamos ser atraídos para ler o texto.
Então, no texto vai ter os fatos narrados do acontecimento em questão. Como o nosso título, a nossa manchete era Homem abandona animais na rua e pedestres chamam a polícia, aqui dentro do texto vai ter que ter aquelas questões que eu falei para vocês. Onde aconteceu, como aconteceu, quais foram as consequências, por que será de repente que ele deixou, por que ele abandonou e o que pode ter acontecido depois daquilo. Então, nós temos duas partes da notícia. A manchete, que é um resuminho do que vai ser falado. A manchete, ela tem que ser um resuminho de uma forma que atraia, que traga, né, o nosso interesse, então, para ler o texto. Quem escreve notícias deve ser um bom escritor, pois as palavras devem ter combinações tais que atraiam leitores e telespectadores. Então é muito importante escrever bem a notícia, porque como eu falei para vocês, o próprio título, a própria manchete, ela tem que me atrair, me deixar com vontade, com curiosidade de ler o texto, de saber o que é a notícia. Ou no caso, quando a notícia é na televisão, ela tem que me despertar o interesse de ficar na frente da televisão esperando que aquela notícia seja narrada, seja falada pelo repórter, para que eu possa ficar escutando e seja do meu interesse. Então, precisa ser bem escrito. Lembrando que, onde que eu posso encontrar as notícias? Nos jornais impressos, naqueles jornais de papel que são impressos, as revistas, na televisão, nos programas televisivos, em rádio e na própria internet. Então, são os locais que nós encontramos as notícias, que nos deixam informados da atualidade de tudo o que está acontecendo naquele momento. Até a próxima aula.